Paul Cartledge é um historiador britânico, especializado na Grécia Antiga, particularmente em Esparta e Atenas. Ele é considerado um dos maiores especialistas contemporâneos em história espartana e é conhecido por suas análises sobre as sociedades, a política e a cultura das cidades-estado gregas. Cartledge foi professor de cultura grega na Universidade de Cambridge e também lecionou em outras instituições prestigiadas. Entre suas obras mais notáveis estão The Spartans, The World of the Warrior Heroes of Ancient Greece, onde explora a sociedade espartana, e Ancient Greece, A History in 11 Cities, que faz uma narrativa da história grega através das suas principais cidades. Além disso, ele contribuiu significativamente para o entendimento moderno sobre a democracia ateniense e o impacto da Grécia Antiga na civilização ocidental. Cartledge também tem um papel importante na popularização do conhecimento sobre a Grécia Antiga, não apenas em ambientes acadêmicos, mas também através de colaborações em documentários e programas de televisão. Paul Cartledge é conhecido por diversas contribuições significativas ao estudo da Grécia Antiga, com ênfase em Esparta, Atenas e na democracia grega. Suas ideias centrais incluem 1. Esparta como uma sociedade única e complexa. Cartledge explora profundamente a sociedade espartana, desmistificando a imagem de Esparta apenas como um estado militarista. Ele destaca a estrutura social única, com a rígida hierarquia social e a dependência dos ilotas, servos subjugados, assim como a cultura que exaltava a simplicidade, a austeridade e o dever coletivo. Ele argumenta que o sistema espartano, embora admirado por sua eficiência militar, também tinha profundas falhas internas que levaram ao seu declínio. 2. A democracia ateniense e sua singularidade. Cartledge valoriza a democracia ateniense como uma das maiores inovações da história política mundial, mas também a vê de forma crítica. Ele aponta que a democracia em Atenas era limitada, já que excluía mulheres, escravos e estrangeiros, sendo uma democracia voltada para a elite masculina cidadã. Mesmo assim, ele acredita que o modelo ateniense influenciou profundamente o pensamento ocidental sobre política e liberdade, destacando seu caráter direto, onde os cidadãos participavam ativamente das decisões políticas. Número 3. A diversidade das cidades-estado gregas. Uma das ideias centrais de Cartledge é que a Grécia Antiga não era uma civilização homogênea. Cada cidade-estado ou polis tinha suas próprias instituições, valores e sistemas de governo, desde a oligarquia espartana até a democracia radical ateniense. Ele analisa como essas diferentes cidades interagiam, competiam e às vezes colaboravam, o que moldou o desenvolvimento cultural e político da Grécia. 4. A centralidade da guerra na cultura grega. Cartledge também sublinha que a guerra era uma parte essencial da vida grega, tanto em termos militares quanto culturais. Esparta é o exemplo mais evidente, mas Atenas também se engajava constantemente em conflitos. Ele argumenta que a guerra ajudou a moldar a identidade dos gregos e as relações entre as cidades-estado. 5. A importância da cultura e do pensamento grego na formação do Ocidente. Cartledge vê a Grécia Antiga, especialmente Atenas, como o berço de ideias fundamentais que moldaram a civilização ocidental, incluindo filosofia, teatro, história, arte e política. Ele destaca que o legado grego influenciou o Renascimento e continua a ser uma referência no pensamento político e filosófico moderno. Essas ideias, unidas à sua abordagem cuidadosa e às suas pesquisas detalhadas, fazem de Cartledge uma referência no estudo da Grécia Antiga, abordando tanto seus aspectos gloriosos quanto suas contradições. Susan E. Alcock é uma arqueóloga e historiadora americana, reconhecida por suas contribuições ao estudo da arqueologia clássica e do mundo mediterrâneo antigo, especialmente no que diz respeito à Grécia e ao Império Romano. Alcock é conhecida por sua abordagem interdisciplinar, combinando arqueologia, história e estudos de paisagem, para explorar como as sociedades antigas se relacionavam com seus ambientes físicos e construíam memórias culturais. Ela se destacou por estudar os efeitos da conquista romana nas regiões dominadas e como essas culturas, especialmente na Grécia, lidaram com o colonialismo e a mudança de poder. Um dos temas centrais em seu trabalho é a noção de memória social, como as sociedades antigas lembravam e reinterpretavam o passado, especialmente em contextos pós-conquista. Algumas de suas principais contribuições incluem: 1. Arqueologia da paisagem.
Alcock enfatiza a importância de estudar as paisagens antigas como um todo, não apenas os monumentos ou cidades individualmente. Ela sugere que a compreensão de como os povos antigos interagiam com seu ambiente físico pode revelar muito sobre suas estruturas sociais, econômicas e culturais. Suas pesquisas examinam como as paisagens eram transformadas, reutilizadas ou reinterpretadas ao longo do tempo, especialmente após eventos de conquista ou colonização. 2. Memória cultural e colonialismo. Uma de suas obras mais conhecidas, Graecia Capta, The Landscapes of Roman Greece, explora a vida nas províncias gregas sob domínio romano. Nesse livro, Alcock investiga como os gregos, sob controle romano, mantinham, reinterpretavam ou abandonavam suas tradições culturais. Ela examina as práticas religiosas, a arquitetura e a reutilização de espaços antigos para entender como os gregos lidavam com a dominação estrangeira, mantendo suas identidades locais. 3. Interdisciplinaridade. Sua abordagem interdisciplinar combina arqueologia, antropologia, história e teoria cultural para explorar questões sobre identidade, memória e poder nas sociedades antigas. Alcock também defende o uso de novas tecnologias na arqueologia, como imagens de satélite e análise de dados geoespaciais, para estudar paisagens antigas. Além de seu trabalho de campo e pesquisa, Susan Alcock tem uma carreira acadêmica notável, tendo atuado em várias universidades de prestígio e ocupado cargos de liderança em instituições dedicadas à pesquisa arqueológica e clássica. Ela é uma figura importante na arqueologia clássica contemporânea por ajudar a expandir o foco da disciplina para além dos monumentos e cidades icônicas, abordando as interações mais amplas entre humanos e suas paisagens ao longo do tempo. Susan E. Alcock oferece uma visão aprofundada e inovadora da geografia da Grécia Antiga, especialmente ao explorar como o espaço e a paisagem moldaram as experiências sociais, políticas e culturais ao longo do tempo. Suas ideias centrais incluem: 1. A arqueologia da paisagem. Alcock defende uma abordagem que vai além da análise de sítios arqueológicos isolados, propondo o estudo das paisagens como um todo. Ela argumenta que a compreensão da Grécia Antiga deve levar em conta como os antigos gregos interagiam com seu ambiente natural, incluindo montanhas, vales, rios e o litoral. Esse ambiente influenciou desde as práticas agrícolas e os padrões de assentamento até a construção de identidades locais. 2. Memória social e geografia. Uma das contribuições de Alcock é a ideia de que a geografia desempenhava um papel importante na preservação e transformação da memória cultural. Ela sugere que monumentos, templos e outros marcos físicos eram frequentemente reutilizados ou adaptados em novos contextos históricos, especialmente após eventos de conquista. No contexto da dominação romana na Grécia, por exemplo, os gregos reinterpretavam o significado de seus marcos geográficos para reafirmar identidades locais ou se adaptar à nova ordem imperial. 3. Colonialismo e transformação da paisagem. Alcock explora como a conquista e o colonialismo alteraram as paisagens físicas e simbólicas. Sob o domínio romano, a Grécia passou por mudanças significativas em termos de infraestrutura, estradas, aquedutos e de ocupação territorial. Alcock analisa como essas transformações geográficas também implicaram mudanças nas relações sociais e culturais, afetando a percepção de território, fronteiras e identidade. 4. Integração entre geografia e sociedade. Alcock destaca que a geografia da Grécia Antiga, caracterizada por terrenos montanhosos e ilhas fragmentadas, contribuiu para o surgimento de pequenas cidades-estado, polis independentes e autossuficientes. No entanto, a geografia também fomentava a conectividade através do Mar Egeu, permitindo o comércio e a troca cultural entre as várias regiões do Mediterrâneo. Assim, ela vê a geografia como um fator tanto de divisão quanto de integração, moldando a forma como os gregos construíam suas comunidades e se relacionavam com outros povos. 5. A paisagem como testemunho, mudanças históricas. Alcock sugere que a paisagem grega é uma espécie de testemunho material de longos processos históricos. Sítios abandonados, ruínas de templos ou vilas destruídas oferecem pistas sobre as transições e rupturas vividas pelas populações ao longo dos séculos. Através do estudo dessas paisagens transformadas, ela argumenta que podemos entender melhor a dinâmica de poder, resistência e adaptação cultural ao longo da história grega. Essas ideias são fundamentais para o trabalho de Alcock, que busca ampliar a compreensão da geografia da Grécia Antiga,
não apenas como um pano de fundo físico, mas como um elemento ativo nas vidas e na memória dos povos antigos. Nick Fisher foi um historiador e acadêmico britânico, especialista em história da Grécia Antiga, com um foco particular na ética, política e aspectos sociais dessa civilização. Ele é amplamente conhecido por suas pesquisas sobre temas como a moralidade, leis, comportamento social e violência na sociedade grega antiga, especialmente em Atenas. Seus estudos oferecem uma compreensão detalhada das dinâmicas sociais e culturais da Grécia Antiga, abordando temas muitas vezes negligenciados, como o controle social, a regulação da conduta e a violência coletiva. Entre suas principais ideias e contribuições, destacam-se: 1. Moralidade e conduta social. Fisher examinou como a moralidade e as normas sociais eram construídas e reguladas na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Ele argumentava que a moralidade grega era profundamente influenciada pelas leis e pela expectativa de conformidade com as normas de conduta da cidade-estado. Ao explorar discursos éticos, Fisher buscava entender como os gregos pensavam sobre justiça, autocontrole e cidadania, e como esses conceitos moldavam o comportamento individual e coletivo. Violência e controle social. Um tema central nos estudos de Nick Fisher é a violência na sociedade grega e como ela era controlada ou legitimada. Em sua obra Hybris, A Study in the Values of Honor and Shame in Ancient Greece, ele investiga o conceito de hybris, violência e arrogância, e sua relação com a honra e a vergonha. Fisher argumenta que a hybris era vista não apenas como um ato de violência física, mas também como um ataque à honra social, sendo severamente condenada e regulamentada por meio de normas legais e culturais. 3. Autocontrole e moderação, sofrocine. Fisher destacou a importância da sofrocine, ou autocontrole, como um valor central na ética grega. Ele sugeria que essa virtude era vista como essencial para a boa cidadania e a manutenção da ordem na polis. A moderação era incentivada tanto nos níveis pessoal quanto político, como meio de garantir a estabilidade social e a harmonia dentro da comunidade. 4. Regulação do comportamento cívico. Fisher também explorou como o comportamento cívico era regulado em Atenas, com leis que abrangiam desde questões de violência e crimes até ofensas morais e comportamentos inapropriados. Ele argumentava que o sistema legal ateniense era projetado não apenas para punir transgressões, mas também para educar os cidadãos sobre o que era considerado moralmente correto e socialmente aceitável. Nesse sentido, a lei funcionava como mecanismo de controle social e como uma ferramenta para a construção da identidade cívica. 5. A relação entre ricos e pobres na Atenas clássica. Em seus estudos sobre a sociedade ateniense, Fisher abordou as tensões entre ricos e pobres, explorando como as elites tentavam exercer controle social e manter a ordem dentro de uma democracia. Ele argumentava que, embora a sociedade ateniense fosse relativamente igualitária em termos de participação política, pelo menos entre os homens cidadãos, havia uma preocupação constante com a preservação da harmonia social diante das desigualdades econômicas. Justiça e política. Fisher também se interessou pela relação entre justiça e política na Grécia Antiga. Ele estudou como as leis eram utilizadas como ferramentas para mediar conflitos sociais e políticos e garantir a coesão da comunidade. Ele observava que a justiça na Grécia Antiga muitas vezes estava intrinsecamente ligada ao conceito de honra, sendo as disputas legais frequentemente entendidas como questões de reputação e status social. Em resumo, Nick Fisher trouxe uma abordagem inovadora ao estudo da sociedade grega antiga, focando em aspectos como a moralidade, a violência e o controle social. Suas análises detalhadas sobre como os gregos lidavam com questões de honra, justiça e conduta cívica forneceram uma visão mais complexa e humana da vida social em cidades como Atenas, indo além das narrativas políticas e militares tradicionais. No item 5, Nick Fisher explora a relação entre ricos e pobres na Atenas clássica, abordando as tensões sociais e os mecanismos pelos quais a sociedade ateniense tentava manter a ordem e a estabilidade, mesmo diante das desigualdades econômicas significativas. Fisher traz uma perspectiva crítica e detalhada sobre a maneira como essa relação influenciava o funcionamento da democracia ateniense e a coesão social. Abaixo estão as principais ideias desse tema desenvolvidas com mais profundidade.
A dualidade entre igualdade política e desigualdade econômica. Fisher argumentava que Atenas, apesar de ser uma democracia radical, onde todos os cidadãos masculinos, nascidos de pais atenienses, podiam participar da política, continuava a ser uma sociedade profundamente desigual em termos econômicos. A distribuição da riqueza era altamente assimétrica, com uma elite rica que controlava a maior parte dos recursos e um grande número de cidadãos pobres, incluindo pequenos proprietários de terras, comerciantes e artesãos. Essa desigualdade criava tensões constantes entre ricos e pobres, pois a elite, que controlava grande parte da economia, tinha interesses diferentes dos cidadãos de classes mais baixas. Fisher acreditava que, embora a democracia permitisse uma participação política ampla, essa não era suficiente para resolver as disparidades econômicas que criavam ressentimento social. As tensões entre ricos e pobres eram vistas como uma ameaça constante à estabilidade da polis. Mecanismos de controle social. Para garantir a coesão social, a elite ateniense desenvolveu vários mecanismos de controle e apaziguamento das tensões econômicas. Fisher sugere que leis, costumes e práticas públicas foram estabelecidos para mitigar o risco de revolta popular e para preservar a ordem social. Um exemplo disso era o papel da liturgia, um sistema pelo qual os ricos eram obrigados a financiar projetos públicos, festivais religiosos e até campanhas militares. Essas contribuições, embora involuntárias, ajudavam a reduzir o ressentimento das classes mais baixas ao promover uma forma de redistribuição de recursos, sem comprometer o poder da elite. Fisher também aponta para o uso do ostracismo como mecanismo político que permitia à maioria afastar temporariamente líderes ou figuras políticas que fossem vistas como uma ameaça à democracia. Embora o ostracismo não fosse diretamente uma resposta às desigualdades econômicas, ele ajudava a canalizar o descontentamento público de uma maneira que evitava conflitos maiores, oferecendo uma válvula de escape para a insatisfação social. O discurso de autocontrole e sofrocene. Um ponto central nas ideias de Fisher é o conceito de sofrocene, autocontrole ou moderação, como um ideal moral e social que ajudava a manter o equilíbrio entre ricos e pobres. Ele argumentava que na Atenas clássica, a sofrocene era um valor fortemente defendido tanto no nível individual quanto coletivo. Os ricos eram incentivados a demonstrar moderação em sua ostentação de riqueza, de modo a não provocar inveja e ressentimento entre os menos favorecidos. Ao mesmo tempo, os cidadãos mais pobres eram encorajados a exercer autocontrole, aceitando as diferenças de status sem recorrer à violência ou à revolta. O autocontrole, nesse contexto, era visto como uma virtude cívica essencial para a estabilidade da democracia. A moderação dos ricos, em particular, ajudava a evitar que as disparidades econômicas se transformassem em uma ruptura social irreparável. Festivais públicos e redistribuição de riqueza. Outro aspecto importante que Fisher explora é o papel dos festivais públicos como mecanismos de redistribuição simbólica da riqueza e de integração social. Atenas organizava regularmente grandes festivais religiosos, como as Panateneias e as Dionisíacas, que eram financiados pela elite, mas beneficiavam toda a cidade. Durante esses eventos, a população mais pobre tinha acesso a alimentos, entretenimento e recompensas, que, de outra forma, estariam fora de seu alcance. Fisher interpreta esses festivais como parte de uma estratégia mais ampla para criar um senso de coesão entre as diferentes classes sociais. Embora os festivais não resolvessem as desigualdades econômicas, eles ajudavam a reforçar a ideia de que a polis funcionava como uma comunidade unida, na qual todos compartilhavam certos benefícios, mesmo que temporariamente. A influência da ideologia democrática. Fisher também examinava como a ideologia democrática da isonomia, igualdade perante a lei, e isegoria, igualdade no direito à palavra, desempenhava um papel na minimização dos conflitos entre ricos e pobres. Ele observava que, embora a democracia ateniense fosse formalmente igualitária, na prática, a influência política dos ricos era maior, devido ao seu status social, redes de poder e maior educação. No entanto, o discurso democrático enfatizava a ideia de que todos os cidadãos tinham o direito de falar na Assembleia e participar das decisões da polis. Essa ideia ajudava a criar um senso de pertencimento entre os cidadãos mais pobres, que, mesmo sem os recursos materiais da elite, podiam se ver como partes importantes do corpo político.
Para Fisher, esse princípio de igualdade política contribuía para suavizar as tensões de classe, dando aos pobres um certo grau de poder simbólico e real. Conclusão: Nick Fisher via a relação entre ricos e pobres na Atenas clássica como uma dinâmica central para o funcionamento da democracia e para a manutenção da coesão social. Ele acreditava que, apesar das desigualdades econômicas evidentes, a sociedade ateniense desenvolveu mecanismos de controle social, como a liturgia, os festivais públicos, a moral do autocontrole e a ideologia democrática, para reduzir as tensões e evitar conflitos diretos. Sua análise revela como a política e a moralidade da Atenas antiga eram usadas para mediar os interesses divergentes de diferentes classes sociais, buscando equilibrar as disparidades econômicas com a promessa de participação política igualitária. Marilyn A. Katz é uma acadêmica e especialista em estudos clássicos, com foco particular na cultura e sociedade da Grécia Antiga. Seu trabalho é conhecido por abordar gênero, sexualidade e a construção social das identidades na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Katz traz uma perspectiva feminista e crítica aos estudos clássicos, questionando as normas sociais e culturais da época através de uma análise cuidadosa das fontes literárias e filosóficas. Suas ideias a respeito da sociedade grega incluem: 1. Questões de gênero e a mulher na Grécia Antiga. Katz investiga o papel das mulheres na Grécia Antiga, desafiando a narrativa tradicional que frequentemente as marginaliza nas análises históricas. Ela argumenta que, embora as mulheres atenienses fossem amplamente excluídas da vida pública e política, sua presença e influência eram mais complexas do que sugerem as fontes tradicionais, escritas majoritariamente por homens. Katz destaca como a sociedade ateniense impunha uma divisão clara entre o espaço público, dominado pelos homens, e o espaço privado, associado às mulheres. No entanto, ela argumenta que o papel das mulheres na economia doméstica, na religião e em algumas esferas sociais era crucial para o funcionamento da polis. Em seus estudos, Katz explora como as mulheres exercitavam uma forma indireta de poder e influência, mesmo em um contexto de opressão social e política. 2. A sexualidade na Grécia Antiga. Katz também dedicou atenção à análise da sexualidade na Grécia Antiga, examinando como as normas sobre sexualidade estavam profundamente entrelaçadas com questões de poder e status. Ela estuda a maneira como a sexualidade masculina e feminina eram concebidas e reguladas em Atenas, enfatizando que as relações de gênero muitas vezes refletiam as hierarquias sociais mais amplas. Katz questiona a interpretação simplista de que as relações sexuais na Grécia Antiga, particularmente as relações entre homens, eram sempre entendidas como consensuais ou igualitárias. Ela argumenta que essas relações frequentemente envolviam uma dinâmica de poder, onde o parceiro mais velho ou de maior status social tinha mais autoridade e controle. Assim, Katz contribui para um entendimento mais nuançado das práticas sexuais na sociedade grega, sugerindo que elas muitas vezes espelhavam a estrutura hierárquica da polis. 3. Construção social da identidade. Em seus estudos sobre a Grécia Antiga, Katz foca em como as identidades de gênero e sociais eram construídas culturalmente. Ela examina a educação, a filosofia e as práticas sociais como fatores-chave na formação da identidade dos homens e mulheres gregos. Através de sua análise de textos filosóficos, como os de Platão e Aristóteles, Katz explora como as ideias sobre o corpo e a mente estavam associadas às normas de gênero e à posição social. Katz argumenta que a cultura grega antiga utilizava o corpo feminino como um símbolo de passividade e fragilidade, enquanto o corpo masculino era associado à atividade e ao controle. Essas associações, segundo Katz, reforçavam as estruturas de poder e a exclusão das mulheres da vida política e intelectual. 4. Análise crítica das fontes clássicas. Katz é conhecida por suas leituras críticas de fontes literárias e filosóficas gregas, adotando uma abordagem feminista que desafia a visão patriarcal predominante nos textos antigos. Ela revisita autores como Platão, Aristóteles e Homero, questionando suas representações das mulheres e das relações de gênero. Katz sugere que, embora esses textos frequentemente releguem as mulheres a um papel secundário, eles também revelam tensões e contradições sobre o papel das mulheres na sociedade. Seu trabalho busca iluminar a presença das mulheres e das questões de gênero em textos onde elas são, em grande parte, invisíveis ou marginalizadas.
Katz propõe que, mesmo em uma sociedade que sistematicamente excluía as mulheres da vida pública, elas desempenhavam papéis essenciais e que a literatura grega pode ser reinterpretada para revelar essas influências ocultas. Feminismo e estudos clássicos. Uma das contribuições mais notáveis de Katz é sua perspectiva feminista no campo dos estudos clássicos. Ela defende a importância de analisar a história da Grécia Antiga através de uma lente crítica, questionando as desigualdades de gênero e as formas de opressão presentes na sociedade grega. Katz sugere que muitos estudos clássicos tradicionais tendem a reproduzir as hierarquias de poder dos antigos gregos, ao passo que sua abordagem busca desconstruir essas estruturas. Para Katz, a análise feminista dos estudos clássicos não apenas enriquece a compreensão da sociedade grega, mas também oferece insights valiosos para debates contemporâneos sobre gênero e poder. Ela argumenta que o estudo da antiguidade pode servir como uma ferramenta crítica para entender as raízes das desigualdades de gênero nas sociedades modernas. Conclusão. Marilyn A. Katz trouxe uma nova perspectiva aos estudos da Grécia Antiga ao focar nas questões de gênero, sexualidade e identidade social. Sua abordagem feminista desafia as interpretações tradicionais, sugerindo que as mulheres e as relações de gênero desempenhavam um papel mais complexo e significativo na sociedade grega do que frequentemente reconhecido. Katz defende a importância de analisar as fontes clássicas de maneira crítica, buscando revelar as dinâmicas de poder e opressão que moldaram a vida social e política da antiguidade. Edith Hall é uma renomada classicista e historiadora britânica, especialista em literatura e cultura da Grécia Antiga, com um foco particular no teatro grego, em mitologia e nas representações da identidade cultural no mundo antigo. Sua obra é caracterizada pela análise crítica das fontes literárias e pela exploração do impacto que a cultura grega teve ao longo da história, especialmente em relação à construção da identidade europeia. Hall também é conhecida por tornar os estudos clássicos mais acessíveis ao público geral e por defender uma abordagem inclusiva no estudo da antiguidade. Interpretação da literatura grega antiga. A abordagem de Edith Hall à literatura grega antiga se destaca por suas análises profundas da tragédia, da comédia e da poesia épica, conectando essas formas de arte às questões sociais, políticas e culturais da Grécia Antiga. Alguns dos principais pontos de sua interpretação incluem: 1. Teatro como reflexão da sociedade. Edith Hall vê o teatro grego, especialmente a tragédia e a comédia, como um espelho das tensões sociais e políticas da época. Ela argumenta que as peças trágicas de autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides abordam temas centrais à vida ateniense, como a justiça, o poder, o destino e a relação entre os deuses e os mortais. Em sua interpretação, o teatro trágico funcionava como um espaço de debate público, onde questões éticas e sociais eram dramatizadas para um público que incluía cidadãos de diferentes origens e status. Para Hall, as tragédias gregas não eram apenas entretenimento, mas também uma forma de os cidadãos atenienses refletirem sobre o funcionamento da democracia e as consequências das decisões políticas. O caráter coletivo do teatro, com um grande coro representando a voz do povo, permitia que as tragédias fossem uma plataforma para o questionamento dos valores e das instituições sociais da época. 2. A representação dos outros na literatura. Um dos principais interesses de Hall é a maneira como a literatura grega representava o outro, ou seja, aqueles que não eram gregos. Ela argumenta que a literatura, particularmente o teatro, frequentemente refletia as ansiedades dos gregos sobre estrangeiros, mulheres e classes sociais mais baixas. Em sua obra Inventing the Barbarian, Hall explora como a ideia de barbárie foi usada na tragédia grega para definir e contrastar a identidade helênica com a dos povos considerados estrangeiros ou menos civilizados, como os persas ou os troianos. Hall sugere que essas representações de outros muitas vezes reforçavam a identidade coletiva grega, especialmente no contexto das guerras persas, mas também revelavam ambivalências e preocupações sobre a própria cultura grega. Por exemplo, nas peças de Eurípides, personagens estrangeiros ou marginalizados muitas vezes mostram uma humanidade e sofisticação que desafiam as noções gregas de superioridade. O papel das mulheres na literatura. Hall
também se debruça sobre a representação das mulheres na literatura grega, especialmente nas tragédias. Ela observa que, embora as mulheres fossem excluídas da vida pública na Grécia Antiga, desempenhavam papéis centrais no teatro, muitas vezes como protagonistas. Personagens como Medeia, Antígona e Clitemnestra são exemplos de figuras femininas poderosas e complexas, que desafiam as normas sociais e patriarcais da época. É. Segundo Hall, essas personagens femininas permitiam que o público ateniense explorasse as tensões em torno do gênero, do poder e da autoridade dentro da sociedade. O fato de que muitas tragédias giravam em torno de conflitos familiares ou domésticos, geralmente envolvendo mulheres, reflete uma preocupação com a ordem social e com o papel das mulheres dentro dessa ordem. Outra ideia central de Edith Hall é o conceito de humanismo presente na literatura grega. Ela argumenta que, e mesmo com sua forte crença nos deuses e no destino, os gregos antigos colocavam o ser humano no centro de suas narrativas literárias. O sofrimento, o heroísmo, as falhas e as virtudes humanas são temas recorrentes em obras como as tragédias e os poemas épicos de Homero. Para Hall, os gregos desenvolveram uma visão complexa da condição humana, que reconhecia tanto a capacidade de grandes feitos quanto as limitações impostas pela mortalidade e pela natureza. Essa abordagem humanista da literatura grega influenciaria profundamente o pensamento ocidental posterior, desde a Renascença até os dias atuais. 5. A interconexão entre poesia épica e cultura popular. Além do teatro, Hall também analisa a poesia épica, particularmente a Ilíada e a Odisseia, de Homero, em relação à cultura popular grega. Ela argumenta que esses poemas épicos não eram apenas obras de elite, mas tinham uma profunda conexão com a tradição oral e a cultura popular da época. Através da narrativa épica, os gregos preservavam seus mitos fundadores, transmitiam valores e refletiam sobre as grandes questões da vida e da morte. Hall sugere que a épica homérica, com suas narrativas de guerra, aventura e retorno ao lar, expressa as aspirações e medos do povo grego em um nível fundamental. A popularidade dessas histórias ao longo dos séculos reflete a maneira como os gregos usavam a literatura para explorar a própria identidade cultural e histórica. 6. A universalidade da tragédia grega. Em várias de suas obras, Hall discute a universalidade da tragédia grega e seu impacto global. Ela argumenta que as peças trágicas gregas abordam temas tão fundamentais à experiência humana que continuam a ser relevantes em diferentes contextos históricos e culturais. O sofrimento, a perda, o conflito entre dever e desejo e as consequências das ações humanas são temas que ressoam tanto no passado quanto no presente. Hall também explora como o teatro grego tem sido adaptado ao longo dos séculos, desde as produções renascentistas até as interpretações modernas, mostrando a flexibilidade e a durabilidade das narrativas trágicas. Conclusão: Edith Hall é uma acadêmica que trouxe uma nova abordagem à literatura da Grécia Antiga, destacando seu contexto social, político e cultural, e explorando como as obras literárias refletiam e moldavam a identidade grega. Sua interpretação da literatura grega enfatiza o papel do teatro como um espaço para o debate social e político, a complexidade das representações do outro e das mulheres, e a centralidade do humanismo na visão grega da condição humana. Hall contribui para um entendimento mais inclusivo e profundo da cultura literária grega, conectando-a a questões contemporâneas de identidade, poder e justiça. Leslie Dean Jones é uma acadêmica americana especializada em estudos clássicos, com foco em medicina, ciência e filosofia na Grécia Antiga, especialmente no que diz respeito às concepções gregas sobre o corpo feminino, a reprodução e a saúde. Seu trabalho é caracterizado pela análise das interseções entre a ciência e a filosofia grega, particularmente no que tange às questões de gênero e biologia. Interpretação da filosofia grega antiga. Leslie Dean Jones oferece uma contribuição única ao estudo da filosofia grega antiga, ao explorar como as ideias filosóficas sobre a natureza e o corpo humano foram influenciadas por teorias médicas da época. Seu enfoque combina a filosofia, especialmente o pensamento de filósofos como Aristóteles, com a medicina grega, destacando a forma como os antigos gregos viam o corpo e a saúde dentro de uma estrutura filosófica. Antrum. Concepções de gênero e biologia.
Um dos principais temas do trabalho de Dean Jones é a maneira como a filosofia grega concebia o corpo feminino em relação ao masculino. Em sua obra Women's Bodies in Classical Greek Science, ela examina como filósofos e médicos gregos, como Hipócrates e Aristóteles, viam a biologia feminina. Ela mostra que, para muitos desses pensadores, o corpo feminino era considerado inferior ao masculino, sendo visto como mais passivo e menos perfeito. Aristóteles, por exemplo, argumentava que a mulher era um homem incompleto e que sua função biológica principal era a reprodução, onde desempenhava um papel passivo em relação ao homem, que fornecia a forma e a alma através do sêmen. Dean Jones explora como essas ideias filosóficas refletiam as percepções sociais de gênero na Grécia Antiga, onde as mulheres eram amplamente excluídas da vida pública e política. 2. A interseção entre medicina e filosofia. Dean Jones também investiga como os primeiros filósofos gregos, como os pré-socráticos, estavam preocupados com questões de saúde e funcionamento do corpo humano. Ela argumenta que a filosofia naturalista da Grécia, que buscava entender o mundo através de princípios racionais e observáveis, estava intimamente ligada às práticas médicas da época. Filósofos como Alcmeão de Crotona e Empédocles, que teorizavam sobre os elementos básicos da natureza, também desenvolveram ideias sobre a fisiologia humana. A análise de Dean Jones destaca que a medicina e a filosofia compartilhavam o interesse em explicar os processos naturais, como o nascimento, o crescimento e a morte, e que as duas disciplinas frequentemente se sobrepunham. A partir disso, ela argumenta que as concepções filosóficas gregas sobre a saúde e o corpo devem ser vistas no contexto das práticas médicas e dos conhecimentos científicos da época. 3. O papel da mulher na filosofia e medicina. Dean Jones também foca em como as mulheres eram vistas dentro das tradições filosóficas e médicas gregas. Ela discute as ideias de Hipócrates e Aristóteles sobre a saúde feminina e a medicina, enfatizando que o corpo feminino era tratado de maneira distinta nas teorias médicas, com base na ideia de que as mulheres eram fisiologicamente diferentes e mais frágeis. A menstruação, a gravidez e o parto eram temas de grande interesse na filosofia natural e na medicina da época. E Dean Jones mostra como essas concepções refletiam as crenças filosóficas mais amplas sobre a natureza humana. Segundo Dean Jones, essas teorias médicas não apenas influenciavam a prática médica, mas também reforçavam as noções filosóficas de que as mulheres eram biologicamente destinadas a um papel submisso na sociedade. As percepções filosóficas e médicas da Grécia Antiga contribuíam, portanto, para a manutenção das estruturas patriarcais que relegavam as mulheres à esfera doméstica. Aristóteles e a filosofia natural. Dean Jones presta especial atenção ao pensamento de Aristóteles, cujas ideias sobre biologia e filosofia natural moldaram profundamente a compreensão grega do corpo e da natureza. Aristóteles desenvolveu uma teoria sistemática sobre a reprodução e o desenvolvimento biológico, argumentando que a função do corpo masculino era ativa, enquanto o feminino era passivo. Ela explora como Aristóteles aplicou suas observações biológicas e médicas à filosofia, propondo que as diferenças percebidas entre os sexos eram naturais e justificavam a desigualdade social. Para Dean Jones, essa fusão de ciência e filosofia contribuiu para a construção de uma visão fundamentalmente hierárquica e patriarcal da sociedade. A crítica feminista às ideias clássicas. Além de seu trabalho analítico sobre medicina e filosofia, Dean Jones contribui para uma crítica feminista das concepções gregas sobre o corpo e o gênero. Ela argumenta que as filosofias gregas refletiam, em grande parte, uma visão masculina da biologia e do mundo natural, o que resultou em uma marginalização das mulheres, tanto na filosofia quanto na medicina. Através de sua leitura crítica, Dean Jones demonstra que as ideias dos filósofos gregos não eram neutras, mas profundamente enraizadas em estruturas de poder que favoreciam os homens. Ao iluminar essas questões, ela contribui para a desconstrução das noções tradicionais sobre a objetividade da ciência e da filosofia na Grécia Antiga. Conclusão, Leslie Dean Jones oferece uma abordagem inovadora ao estudo da filosofia grega antiga, explorando como as ideias filosóficas sobre o corpo, gênero e reprodução estavam profundamente conectadas às práticas médicas da época. Sua obra destaca as concepções patriarcais e hierárquicas que permeavam a filosofia e a ciência na Grécia,
mostrando como essas disciplinas ajudaram a construir e reforçar as normas sociais. Dean Jones traz uma perspectiva crítica e feminista à filosofia antiga, questionando a visão tradicional e propondo novas leituras que incorporam gênero e biologia como elementos centrais da reflexão filosófica. Richard Buxton é um renomado classicista britânico, especializado no estudo da mitologia e religião na Grécia Antiga. Suas pesquisas abrangem a mitologia grega, a cosmologia e a maneira como as crenças religiosas gregas moldaram o comportamento social, cultural e ritualístico da Grécia Antiga. Ele é particularmente conhecido por sua obra The Complete World of Greek Mythology, que fornece uma visão abrangente da mitologia grega e por estudos detalhados sobre o papel dos mitos e das crenças religiosas na vida dos gregos. Interpretação da religião na Grécia Antiga. A interpretação de Buxton sobre a religião grega antiga destaca o caráter fluido e multifacetado das crenças e práticas religiosas, enfatizando o papel dos mitos como uma ferramenta cultural para explicar e mediar a relação dos gregos com o divino e o natural. Ele rejeita a ideia de que a religião grega era puramente dogmática ou sistemática, e sugere que ela estava profundamente enraizada nas práticas locais e nos rituais diários. Religião e mitologia, entre a prática e a narrativa. Buxton enfatiza que, na Grécia Antiga, mitologia e religião não eram separadas. Os mitos forneciam uma base narrativa que explicava o funcionamento do cosmos, a relação entre humanos e deuses e as causas de fenômenos naturais. Ele argumenta que os mitos eram usados como uma forma de entender a complexidade da existência e da natureza, e que eles ajudavam a explicar o comportamento dos deuses e as interações dos mortais com o divino. No entanto, Buxton também afirma que, embora os mitos fossem fundamentais para a compreensão do mundo grego, a religião era essencialmente prática. Os gregos participavam de rituais, sacrifícios e festivais em honra aos deuses, e essas práticas religiosas eram mais importantes para a vida cotidiana do que a aceitação de um conjunto fixo de crenças dogmáticas. A religião grega estava, portanto, mais focada no fazer do que no crer. Os deuses gregos, personalidade e intervenção. Para Buxton, os deuses gregos não eram abstrações distantes, mas figuras poderosas e caprichosas que desempenhavam um papel ativo na vida dos humanos. Ele descreve os deuses do panteão grego como seres antropomórficos, com personalidades, fraquezas e desejos. Eles interagiam com os humanos de maneira muitas vezes imprevisível, exigindo reverência, mas ao mesmo tempo exibindo características que poderiam ser compreendidas em termos humanos. Buxton interpreta a religião grega como uma forma de negociação entre os mortais e os deuses. Através de sacrifícios e rituais, os gregos buscavam apaziguar os deuses, obter favores ou evitar sua ira. O sucesso dessas interações dependia tanto da observância correta dos rituais quanto da sorte, já que os deuses podiam agir de maneira arbitrária. 3. A religião como reflexo da ordem social. Buxton argumenta que a religião grega refletia a estrutura social e as hierarquias da sociedade antiga. Os deuses representavam diferentes aspectos da vida humana e da natureza. Zeus, como governante supremo, Atena, como deusa da sabedoria e guerra estratégica, Deméter, como a protetora da agricultura, e assim por diante. Essa divisão de funções entre os deuses refletia a divisão de papéis dentro da sociedade grega. Ele também observa que os festivais religiosos e os grandes rituais eram uma forma de reforçar a coesão social e a identidade cívica. A religião não era apenas uma questão pessoal ou familiar, mas estava profundamente integrada na vida pública. Os grandes festivais, como as Panateneias em Atenas ou os Jogos Olímpicos, combinavam celebrações religiosas com competições e expressões de identidade política. 4. A religião local e a variedade de crenças. Buxton destaca que a religião grega antiga não era monolítica. Ela variava amplamente de acordo com a região e a cidade. Cada polis tinha seus próprios cultos, divindades patronas e rituais específicos. Ele sugere que essa diversidade de práticas religiosas refletia a diversidade política das cidades-estados gregas, onde cada comunidade tinha sua própria identidade cultural e espiritual. Além disso, ele observa que, embora os deuses olímpicos fossem amplamente venerados em toda a Grécia, muitos cultos locais floresciam em paralelo.
Esses cultos, muitas vezes relacionados a divindades menores ou figuras heróicas locais, eram igualmente importantes para os gregos e coexistiam com as grandes divindades pan-helênicas. 5. Os rituais e o papel da morte e do destino. Outro aspecto importante da interpretação de Buxton é o foco nos rituais relacionados à morte e ao destino. Ele explora como os gregos realizavam cerimônias para honrar os mortos e como viam o destino como algo inevitável, que nem mesmo os deuses poderiam mudar completamente. As moiras, as deusas do destino, desempenhavam um papel central na vida grega, sendo representadas como forças imutáveis que nem os deuses olímpicos poderiam desafiar. Buxton argumenta que, através de rituais fúnebres e cerimônias de lembrança, os gregos não apenas honravam os mortos, mas também tentavam garantir uma boa relação com o mundo dos mortos e os deuses do submundo, como Hades. Isso refletia uma visão de mundo onde o destino e a morte eram partes inevitáveis e poderosas da existência. Haber 6. A religião e o mito na formação da identidade grega. Para Buxton, os mitos e a religião desempenhavam um papel fundamental na construção da identidade coletiva grega. Os mitos heróicos, como os que envolvem Hércules, Perseu e Teseu, funcionavam como narrativas que celebravam as virtudes gregas, como coragem, astúcia e força. Eles também ajudavam a forjar uma coesão cultural entre as diversas polis, fornecendo um conjunto compartilhado de histórias e valores. Ele argumenta que, ao longo do tempo, esses mitos se tornaram uma parte fundamental da educação e da vida cívica, sendo usados não apenas para transmitir crenças religiosas, mas também para ensinar os jovens sobre moralidade e o comportamento adequado na sociedade. Conclusão: Richard Buxton oferece uma interpretação abrangente da religião na Grécia Antiga, destacando a fluidez entre mitologia e prática religiosa, o caráter antropomórfico e caprichoso dos deuses e a forma como os rituais e festivais religiosos refletiam e reforçavam as hierarquias e identidades sociais. Ele vê a religião grega como algo profundamente enraizado na vida cotidiana, onde mitos e práticas religiosas desempenhavam um papel central na organização social e na construção da identidade cultural grega.